Olá, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez, somos convidados ao estudo aprofundado da doutrina espírita, no tomo 3. E eu convido todos vocês a se unirem a mim para que nós possamos realmente compreender essas lições tão bem coordenadas, tão bem organizadas, para nos trazer ao conhecimento a experiência que Jesus teve entre nós durante a sua presença aqui. Tá? Então, nós estamos aprendendo agora os ensinos diretos de Jesus. E nesses ensinos diretos de Jesus, hoje, nós vamos falar, né, sobre o mandamento maior. A gente vai conversar um pouquinho sobre aquela maravilhosa história que foi uma introdução para Jesus contar a mais linda parábola pedagógica de todas elas, que foi a parábola do bom samaritano. Então, eu quero convidar vocês para que a gente possa fazer essa troca, né? E que vocês coloquem suas colaborações, seus comentários, que a gente vai responder, tá? A gente adentra depois e responde pelo YouTube, ok? Então vamos agradecer pelo estudo. Então vamos lá, vamos unir os pensamentos e buscar, através do entendimento desta lição, as respostas que todos nós necessitamos. E com essa compreensão, sermos capazes de conduzir a nossa existência. Então, nós te agradecemos, Jesus, pela maravilhosa oportunidade de estudo, nos mesmos moldes que realizavas quando estivesses entre nós, conversando com teus apóstolos, tirando suas dúvidas, acerenando seus corações, enchendo de esperança a todos aqueles que te perguntavam sobre a vontade de Deus. Envolve-nos e nos inspira, Senhor, para que sejamos dignos deste conhecimento. Conduz o estudo de hoje, ilumina as nossas mentes e permaneça conosco. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, agradecidos, né, a Jesus, nós vamos dar início à nossa conversa, primeiro apresentando as ideias principais desse estudo, tá? Essas ideias principais vão nortear toda a conversa que teremos hoje à noite. Então, nós vamos ver aqui que Jesus nos ensinou que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, essa é uma das ideias principais que vai nortear o nosso estudo. E a outra é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Quem nos disse isso foi Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo do nosso estudo é interpretarmos, à luz da doutrina espírita, o mandamento maior ensinado por Jesus. Então, nós vamos ver o texto evangélico, que nós vamos interpretar, e depois nós vamos ver versículo por versículo, ok? Versículo por versículo, a gente vai conversando, a fim de que nós possamos realmente compreender, né, esse texto evangélico. E o texto evangélico nos diz o seguinte, está aqui. Deixa eu aumentar para vocês acompanharem, tá? São 5 versículos, ok? Está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 29. E Jesus nos diz, na narrativa de Lucas: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei?
como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Tá? Então, é esse texto que nós vamos analisar a partir de cada versículo, a fim de que a gente possa responder realmente, né, essa questão: quem é o meu próximo? Tá? Sempre nos lembrando, meus amados, que o cristianismo é uma doutrina que se assenta em dois fundamentos, tá? Amor a Deus e amor ao próximo. Tá? Então, todas as lições de Jesus, elas se assentam sobre esses dois fundamentos. E lá na Gênese, no item 25 do capítulo 1, está colocado o seguinte para nós: com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Tá? Então, quem falou isso foi Allan Kardec, e isso vem nos mostrar realmente, né, nesses dois mandamentos, que eles retratam uma síntese dos 10 mandamentos recebidos por Moisés. É uma síntese, e próprio Cristo falou quando ele revelou, né? Ele disse que ele iria resumir todos os mandamentos em apenas um só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecermos que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador de todos os seres e de todas as coisas existentes no universo, e que nós devemos adorá-lo em espírito e verdade, não por manifestações de culto externo. E amar o próximo como a si mesmo define as normas das relações humanas, cujo fundamento é a lei de amor. Tá? Então, esses são os dois fundamentos do cristianismo enquanto uma doutrina. E essa é a percepção que todos nós precisamos ter na nossa vida de relações. Então, não basta dizermos Senhor, Senhor, né? Como Jesus falou, porque não entrareis no reino dos céus. Nós precisamos realmente, né, manifestar o nosso sentimento interno por Deus, reconhecendo nele o nosso Pai, nosso Criador e Criador de todos os seres e de todas as coisas. Certo? Então, vamos continuar aqui no nosso estudo e vamos começar a analisar versículo a versículo, né? Interpretar o texto evangélico. Então, o primeiro versículo, ele nos coloca o seguinte, esse aqui é o versículo número o número 25, tá? E ele nos diz o seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tá? Foi a primeira pergunta que ele fez. Então, existem 1000 razões para que esse doutor da lei viesse questionar a Jesus dessa forma. Tá? E é interessante também nós observarmos, tá, que nós vemos aqui é um conhecedor da lei de Moisés. E se ele era um conhecedor da lei de Moisés, porque ele era um sacerdote, ele veio realmente testar o conhecimento do Cristo, né? E não foram poucos os momentos em que Jesus, durante a sua estada entre nós, foi assediado pelas forças contrárias à sua mensagem, sobretudo porque o Evangelho propunha uma renovação e ele também ampliava os ensinos do Torá, né? Que era o livro em que eles dedicavam toda a sua atenção e o estudo e o conhecimento.
Jesus, ele não se afastou e ele estabeleceu significativo diálogo com aquele religioso. Ele aproveitando realmente a oportunidade de esclarecê-lo. E assim era Jesus, né? Então, esse versículo, ele registra o encontro da lei antiga com amor, tá? Então, era uma pessoa que seguia rigorosamente aquilo que Moisés havia estabelecido, e Jesus veio resumir todas as leis e os profetas na lei do amor. E o que é pior, meus amados, é que nós vemos ainda hoje que as pessoas que mais resistem aos propósitos do bem são aquelas que detêm conhecimento. São as autoridades e os sábios do mundo, altamente intelectualizados, mas quase sempre são baldos de entendimento espiritual. Então, grande número revela interesse pelo processo de renovação espiritual, mas eles exigem sinais do céu na forma de acontecimentos extraordinários. Vocês lembram, semana passada, nós falamos sobre as palavras da vida eterna, né? E nesse estudo nós vimos que Jesus, ele deixou bem claro que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes do mundo. Então, ele veio trazer suas palavras para aqueles que precisavam, e não para aqueles que achavam que já sabiam. Tá? Então, com isso, a pergunta do doutor da lei, mestre, que farei para herdar a vida eterna, revela realmente uma intenção de testificar possível contradição doutrinária entre a lei de Moisés e o cristianismo. Então, sob certo aspecto, não deixa de ser uma atitude pueril, comum nos que se julgam superiores porque possuem titulações acadêmicas ou religiosas. Então, todas aquelas pessoas, né, que acham que sabem e que conhecem tudo, eles geralmente têm essa postura, né? Fazer perguntas capciosas a fim de testar o outro. E isso aconteceu naturalmente com Jesus, certo? Então, aí, o outro versículo, né, que é o versículo 26, e ele nos diz assim: e ele lhe disse, Jesus, né, disse, que está escrito na lei? Como lês? Olha a pergunta de Jesus, né? Jesus respondeu no mesmo nível, tá? E aqui a gente coloca que a sabedoria, ela se revela inequívoca nessa pergunta. Ignorando a armadilha do doutor da lei, Jesus inicia o trabalho de atendimento espiritual pelo diálogo, fazendo o religioso recordar e expressar o que ele já possuía de bom e verdadeiro. Gente, isso é ótimo, né? Isso é muito bom até para nós, é um aprendizado para nós. Jesus não o agrediu, Jesus não o contradisse, Jesus não o atacou. Jesus simplesmente, né, fez uma questão simples, sábia, porque ele sabia também que ele também estava sendo testado, e atingiu o homem direto no seu orgulho, na sua vaidade, né? Então, essa é a habilidade ou a psicologia do amor, que jamais fere nem agride, mas educa. E com a primeira pergunta, que está escrito na lei, Jesus faz o interlocutor recordar o ensinamento aprendido, aquilo, porque essa afirmação de Jesus, né, está lá no Torá, no livro que eles estudavam. E na outra indagação, como lês? Porém, o mestre identifica a interpretação pessoal do religioso, o nível de entendimento que ele tem sobre o assunto. E agindo dessa forma, percebe as carências e necessidade daquele que o interroga. E a partir deste piso, Jesus vai auxiliá-lo com proveito. Então, Jesus aproveitou muito bem aquela oportunidade, né, quando ele resolveu estabelecer o diálogo com o religioso, fazendo com que ele pudesse recordar
o ensinamento e também expressar o que ele já tinha de bom e tinha de verdadeiro, né? Então, o que esse diálogo fez com aquele religioso? O diálogo fez com que ele esquecesse o teste, esquecesse que ele estava ali para fazer um teste com Jesus. Aquele teste que ele inicialmente proposto, né? Deixando com que ele mergulhasse nas águas profundas das verdades superiores, para onde o mestre habilmente o conduziu. Pura psicologia, né? Então, Jesus tirou ele daquela postura agressiva e levou-o à meditação, para meditar, né? Então, essa habilidade que Jesus tinha, né, de tirar o melhor das pessoas, tá? Porque ele poderia, sim, aceitar ali o desafio e entrar num embate verbal com o religioso. Mas não, o que ele fez? Né? Vamos recordar? O que está escrito na lei? Ah, está escrito isso, isso, isso. Como é que você interpreta? Pronto. Jesus não respondeu nem sim, nem não, não contrariou, né? E deixou que ele conduzisse aquele diálogo, ok? Aí, lá no 27, né? No versículo 27, vamos ver o que nós temos. E respondendo, ele disse, o religioso, né? Amarás ao Senhor ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, o religioso deu essa resposta a Jesus e o que aconteceu, tá? Aqui a gente vê que o mandamento maior ensinado por Jesus, ele é constituído de 2 preceitos, como nós vimos anteriormente: amar a Deus e amar ao próximo. Isso significa dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo e nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Olha essa interpretação tão lógica desse mandamento. E o entendimento espírita de Deus, né, que nos traz lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Dos seus atributos e da providência divina, segue a orientação de Jesus, que ao apresentá-lo como Pai justo e misericordioso, ensina que não se deve temê-lo, tal como acontecia na orientação mosaica, né? Porque Moisés, ele apresentou um Deus vingativo, né? Um Deus que punia, um Deus que mandava matar seu filho como sacrifício, como ocorreu com Abraão, tá? E Jesus não, ele veio e nos trouxe uma outra ideia de Deus, um Pai misericordioso, um Pai bom, um Pai que ensina e um Pai principalmente, ok? Então, vamos ver aqui. Lá no livro Alma e Luz, do Emmanuel, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ele traz o sentido da lei de adoração, porque a lei de adoração é uma lei natural, né? Tanto que a gente aprende no processo da oração, da prece, que nós precisamos primeiro glorificar a Deus, como Jesus nos ensinou na prece do Pai Nosso, né? Depois de glorificarmos, nós precisamos agradecer, né? E lá no final pedir se sobrar espaço, tá? Então, nós temos uma lei de adoração que todos nós precisamos seguir. E Emmanuel nos diz o seguinte: entretanto, perguntarás como amarei a Deus que se encontra longe de mim. Né? Então, a pessoa pode perguntar, mas como é que eu vou amar Deus se Deus está tão distante de mim? E ele fala assim: cala, porém, tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista
está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deves esperar por Deus onde te encontres. Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. A gente não pode ter dúvida, né? Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então nós nos movemos em Deus e Deus se move dentro de nós. Nós estamos todos conectados, né, por ondas invisíveis que nos ligam uns aos outros, e essas mesmas linhas nos ligam a Deus, tá? Então, por esse motivo é que a assertiva: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, elas têm caráter direto e incisivo, e reflete, porém, o sentido verdadeiro da lei de adoração, tá? O sentido verdadeiro, realizado em espírito e em verdade, não mais por simples manifestações de culto externo, idólatra e ritualista. Ela implica igualmente um profundo entendimento da solicitude do Pai para com todas as criaturas criadas, né? Então, esse é o nosso Deus. A simplicidade com que nós convivemos com Deus, ela está na medida da nossa fé, da nossa crença na sua existência. Então, muitas vezes, nós estamos em situações de tanto desafio, de tanto sofrimento, e o nosso amor a Deus é tão grande que nós entregamos em suas mãos, né? Quando a gente diz: seja o que Deus quiser, seja feita a vossa vontade. Tá? Essa é a força do nosso amor. E a força do nosso amor a Deus, ela está diretamente ligada à nossa confiança. E é esse amor, esse mesmo amor, essa mesma força que nós precisamos exercer para ofertar ao nosso próximo. Então, quando eu amo o meu próximo, eu confio no meu próximo. Eu compartilho minhas dores com ele, eu me confesso a ele, né? Eu procuro viver com ele da melhor forma possível, todos os dias da minha vida, mantendo uma relação sadia, porque assim eu ajo com Deus. Ok, meus amados? Então, esse entendimento, é claro que ele abrange, né, o conhecimento de si mesmo. Então, não tem como a gente não adentrar nessa questão do conhecimento a si mesmo quando nós falamos de Deus. E lá no livro Tempo de Transição, o autor, o nome dele é Juvenal, né? Eu não lembro sobre o nome agora, ele nos diz o seguinte: conhecer implica pesquisa das causas. A causa primária de tudo que existe é Deus, o Criador. Conhecer-nos significa a busca de todos os potenciais de nosso ser, compreendendo o uso da razão e a conquista das virtudes, realizando o destino na luta permanente pelo autoaperfeiçoamento. Para bem dirigir esse esforço incessante de cada criatura, o Pai Celestial enviou à humanidade seu Filho, o mestre por excelência de cada um, o Cristo de Deus, que nos mostra como encontrar o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, dentro desse processo, né, do amor a Deus, nós entramos no âmbito do conhecimento, do autoconhecimento. Porque amar a Deus revela a compreensão de que o amor puro é o reflexo do Criador. Tá? O amor puro é o reflexo do Criador. E o reflexo do Criador por todas as suas criaturas. Isso brilha em tudo, né? E em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Esse é o fundamento da vida, né? A justiça e de toda a lei. Tá? Então, o amor a Deus, o amar a Deus, né? Ele vibra em nós. E quando ele vibra em nós com essa confiança, nós irradiamos, né? E brilha em tudo. Todos percebem.
E o segundo preceito, amar ao próximo como a si mesmo, resume a lei de amor, que está fundamentada na prática da caridade, que é a regra áurea da vida. Essa é a regra áurea, tá? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí, lá no Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, ele vem nos trazer essa afirmativa, tá? Quando ele nos diz assim, incontestavelmente, que não tem como a gente contestar, né? Muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, realmente, né? Muito antes de Jesus chegar, aqueles sábios, né, lá da Grécia, eles já falavam nesse amar a Deus, amar ao próximo, tá? Trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Desculpa. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Com Jesus, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, de abnegação e amor à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então veja que interessante essas palavras de Emmanuel, que esse fato já vem de muitos séculos antes de Jesus vir entre nós. Lá na Grécia, lá entre os egípcios, entre os chineses, entre os hebreus, entre os romanos, né? Todos mais ou menos usavam na semelhança essa assertiva de Jesus. Tá? Então isso aí já estava no âmago da humanidade. Mas o que significa amar ao próximo como a si mesmo? O que será que significa isso? A gente ouve falar desde crianças o tempo todo, mas vamos ver o que nos diz a doutrina espírita. Aqui ele nos coloca, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. O egoísmo, né? Grande obstáculo do nosso progresso. Quando se adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Tá? Então, para a gente poder realmente registrar o significado disso, nós só precisamos nos lembrar que amar ao próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Simples. Tá? Simples. E não é difícil nós aprendermos isso. O desafio maior é nós nos livrarmos do nosso egoísmo,
do nosso orgulho, que nos impede de expressarmos esse sentimento que Jesus também ensinou e exemplificou. Tentemos tirar o véu dos nossos olhos e olharmos para as pessoas como seres iguais a nós, semelhantes a nós. Se a gente for estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos nos convida a essa reflexão. Lá no início do livro dos Espíritos, né, nas questões 52, 51, quando se fala sobre as diferenças de raças existentes na Terra. E o que os Espíritos colocam? Que nós não somos diferentes, né? Nós somos todos da mesma espécie. Mesma espécie. A única coisa que nos diferencia, às vezes, são características físicas. Mas somos todos espíritos. Ninguém é melhor e nem pior do que ninguém. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, fica muito mais fácil amar. Amar é mais fácil do que ficarmos carregando o peso do nosso egoísmo. Ok? Então, esse é o ensinamento. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo. Tá? A expressão mais simples da caridade. E vamos ao versículo 28 agora, né? Versículo 28. Será que eu pulei muito? Tá aqui, versículo 28, onde ele diz assim: E disse-lhe, respondestes bem, faze isso e viverás. Essa foi a resposta de Jesus, né? Então, o que Jesus faz aí? Nesse momento, ele elogia o doutor, né? Ele elogia o doutor da lei. Respondestes bem. Ele elogia o conhecimento que ele tinha da Torá, daquele livro que eles estudavam. Mas ele chama atenção, ele exorta-o a vivenciá-lo quando afirma: faze isso e viverá. Porque, afinal de contas, ele não está perguntando para Jesus como é que ele pode alcançar a vida eterna? O mestre demonstra de maneira bem fraterna que ter conhecimento dos preceitos divinos não é suficiente para ganhar a vida eterna. É preciso vivenciá-los. E este deve ser também o nosso esforço cotidiano. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Tá? Então, essa é a lição, isso está lá no livro Vinha de Luz, uma mensagem de Emmanuel, né, quanto ao elogio que Jesus faz ao doutor da lei pelo conhecimento que ele tinha do Torá. Mas também lança um desafio: faz isso e tu viverás a vida eterna. Isso ecoa nos nossos ouvidos. É uma orientação para todos nós. Nós precisamos vivenciar os preceitos divinos, tá? Não é só nós querermos, nós desejarmos. A gente precisa viver. Nós precisamos, no nosso dia a dia, fazermos o esforço necessário para que nós consigamos aprender a semear o amor de acordo com os ensinamentos e o exemplo que Jesus nos deu. Ok? Então, aí no versículo 29, né, ele diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Afinal de contas, quem é o meu próximo? Né? E Jesus, já tendo respondido isso várias vezes a eles, né? E esta é, em geral, a posição mental daquele religioso que desperta. Aqui, a gente colocou aqui, deixa eu ler para vocês o slide. Esta é, em geral, a posição mental do religioso que desperta do sono as práticas ritualísticas
por julgá-las estéreis e sem sentido, e que se abre para as verdades espirituais. Então chegou naquele ponto do diálogo que ele já estava realmente interessado em ouvir as propostas de Jesus, né? Ele já tinha conseguido superar o obstáculo da falta de crença. E assim, se nós nos depararmos com tais companheiros em nosso caminho, nós devemos exercitar a tolerância, uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza abrupto, mas pouco a pouco. Tá? E isso é uma realidade. Então não adianta muitas vezes a gente estar esperando, guardando expectativas com relação à condição de entendimento dos outros. Por que fulano não é assim? Poxa, fulano precisava estar aprendendo isso comigo. Não. Cada um está no patamar necessário de aprendizado. E isso demora para a gente absorver. Muitas vezes demora muito tempo. Às vezes demora uma encarnação inteira. A gente está aprendendo aqui, mas se nós sairmos daqui, nós não vamos conseguir colocar em prática. Esse é o desafio, porque nós ainda não estamos preparados. Imagina os outros. Não é verdade? E aí ele diz assim, o próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Então, o próximo, meus amigos, aquela história, mas quem é meu próximo? Onde é que está meu próximo? O teu próximo, tu encontra ele todos os dias. Seja no teu lar, seja no teu trabalho, seja na rua, no ônibus, na convivência no centro espírita. O próximo, a quem nós precisamos prestar imediata assistência, é a pessoa que se encontra mais perto de nós, né? Às vezes é alguém que eu nem sequer imaginava, alguém com quem realmente eu achava que eu tinha alguma dificuldade de relacionamento. Mas, na verdade, aquele é um teste, é um exercício do amor, tá? E eles sempre, o nosso próximo, sempre se avizinham dos nossos passos. Sempre que nós precisamos aprender ou que eles precisem do nosso auxílio. Ok? Então, aqui, nesse slide aqui, ele chama a nossa atenção, né, que assim, se nos depararmos com tais companheiros em nosso caminho, devemos exercitar a tolerância. Exercitar a tolerância. Uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza abrupto, mas pouco a pouco. Então, por isso, né, que nós precisamos realmente viver essa tolerância. Está lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E o que é viver a tolerância? Viver a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Tá? Então, tolerar é saber conviver com o outro. Né? Então, viver a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Eu gosto de pensar que tolerância é aceitação. Aceitação. É nós aceitarmos o outro permanentemente do jeito que ele é, sem autojulgamentos e sem exigir nada dele. Aceitarmos o outro. Isso é saber tolerar.
E saber tolerar é saber conviver. Às vezes, nós tornamos a nossa convivência com o outro muito difícil porque nós queremos modificá-lo e fazer com que ele haja de acordo com a minha cartilha, de acordo com aquilo que eu acho que é o correto, né? E está aqui Emmanuel, nesse maravilhoso livro intitulado Pensamento e Vida, fazendo esse desafio maravilhoso para todos nós, né? Quando ele nos traz esse desafio para que a gente possa realmente compreender que tolerância não é conceito de superfície. Essa história de dizer, eu tolero, eu aceito, né? Mas, na verdade, você não consegue compreender, você não consegue plasmar a esperança, não consegue ter paciência, não consegue perdoar. Você está sempre numa luta constante, né? E ele continua aqui dizendo para a gente, né? Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação nos adaptarmos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Simples assim, tá? Deixa eu aumentar, que acabei lendo com ele menorzinho e vocês não acompanharam a leitura. Simples assim, meus amigos, tá? A tolerância da providência está em todos os lugares, inclusive conosco. Vocês já pensaram se Deus não tolerasse o nosso tempo de despertar, o nosso momento? Se a vida exigisse que nós mudássemos da noite para o dia, nós não estaríamos aqui. E nós usufruímos da vida eterna, porque temos N oportunidades nas diversas reencarnações de aproveitarmos os ensinamentos e irmos nos melhorando pouco a pouco. Reencarnação por reencarnação, tá? Então, é isso que nós precisamos compreender, tá? Que se o mundo nos tolera. Então, nós precisamos ajudar o mundo, nós precisamos ter disposição de desenvolvermos a caridade e aprendermos a amar o outro sem exigir dele o que ele não pode ainda nos oferecer. Isso é amor ao próximo. Ok, meus amigos? Então, essa era a nossa conversa que nós queríamos ter com vocês, né? Passar essas lições, essa lição maravilhosa do Evangelho, que é sempre tão bom estudarmos sobre o mandamento maior. Essa é uma lição eterna, né? Até porque nós precisamos realmente estar conscientes que desenvolver o amor ao próximo é o nosso grande desafio, né? Todos nós estamos aqui para essa finalidade, ok? Então, quero agradecer a vocês pelo momento, pela paciência no estudo, e que nós possamos nos lembrar sempre dessas lições, né, em todos os momentos da nossa vida. E vamos, então, orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade e, principalmente, não nos esquecermos das lições preciosas que temos recebido aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos agradecer? Amado Jesus, neste momento em que encerramos mais um estudo, relembrando
todas as horas em que estivestes conosco, nos fazendo despertar para as verdades da nossa libertação. Nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pela oportunidade que nos dás de compreendermos o verdadeiro sentido da vida. Ajuda-nos a colocarmos em prática essas lições. Ajuda-nos a olharmos o outro como aquele irmão que faz parte do nosso crescimento e que, se colocastes ou se situastes esse irmão em nossa vida, é porque somente ele poderá nos ajudar a desenvolvermos virtudes de que necessitamos. Que sejamos nós, os Franciscos de Assis, que saibamos compreender mais, amar mais, perdoar mais, tolerar mais. Envolve-nos com a tua luz, derrama a tua bondade sobre os nossos corações e ajuda-nos a compreendermos a lição do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada, Jesus. Fica sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja, meus amados, na paz do Cristo. Grande beijo a todos vocês. Ótima semana, ótimo feriado e que Jesus sempre, sempre lhes abençoe. Boa noite a todos.